Ok, muito boa tarde. Aqui estamos nós, pela graça do nosso Deus, para mais uma aula de soteriologia. Hoje estamos na aula número 6, sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Seja muito bem-vindo todos nessa aula. Que Deus abençoe você e sua família, no nome glorioso de Jesus Cristo, amém? Antes de nós começarmos aqui nessa aula número 6, nós vamos falar hoje sobre a graça do nosso Deus, né? A graça de Deus na salvação. E eu creio que vai ser um tempo jóia. E tem uma pergunta aqui antes, eu vou respondê-la. E aí nós vamos entrar na aula, tá bem? Amém? Ok? Sejam muito bem-vindos os irmãos de Moçambique, os irmãos da África. Seja muito bem-vindo nessa aula de número 6, os irmãos do Brasil que estão nos assistindo também, e que Deus abençoe você e sua família no nome glorioso de Jesus. Pai, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de poder abrir sua palavra e estudá-la de acordo com, ó Pai, os seus pensamentos revelados neste livro maravilhoso que é a Bíblia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos selou com o Espírito Santo, que nos capacita, que nos dá discernimento para que nós possamos degustar sua palavra, versículo por versículo, linha por linha, preceito sobre preceito, na certeza de que o Senhor está nos orientando nessa reta final, antes do arrebatamento da igreja, para vivermos em novidade de vida e sermos uma bênção nas suas mãos, ensinando, instruindo e colocando em prática tudo o que o Senhor tem revelado na sua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Ok. Então tem uma pergunta aqui antes de nós começarmos a aula. Vou apagar aqui. E essa pergunta foi feita por um irmão de Moçambique, né? Ele já tinha feito uma pergunta na aula anterior e agora ele reforçou mais uma pergunta. É o Geraldo Gustavo Xavier, né? Ele pergunta sobre a questão do perdão, né? De Mateus capítulo 18. Vamos ler o texto lá, Mateus 18. E eu vou falar a pergunta dele. Mateus 18, versículo 16 a 17, 15 a 17 está escrito: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, diz-o à igreja. E, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Olha, a pergunta do Geraldo é o seguinte, sobre esse texto: será que se um irmão ficar rebelde o tempo todo, ele poderá ser excluído ou tirado da congregação? Essa é a pergunta do irmão. Boa pergunta, né? Bom, amados irmãos, nós precisamos ter muita sabedoria e discernimento para não ser juízes da vida dos outros. Porém, Jesus aqui ele pontua sobre como tratar uma pessoa que está pecando. E esse pecado aqui, irmão, é um pecado público. Não é um pecado oculto que a pessoa vai lá, confessa, sacode a poeira, levanta e continua andando. É quando uma pessoa está pecando publicamente, né? A igreja sabe, os irmãos sabem, né? Se a pessoa pecou contra você, você vai lá, você e ele, e fala com ele. E se ele te ouvir e te pedir perdão, morreu o assunto. Se não, você pode levar uma ou duas testemunhas com você. E se aquela pessoa ouvi-lo, ganhaste seu irmão. Se não, aí sim,
Quando a pessoa continua batendo na tecla, que não vai se render, não vai pedir perdão, aí leva a liderança da igreja. Ao pastor mestre, ao pastor principal, a liderança da igreja vão reunir, vão orar a respeito e vão conversar com irmãos. Se o irmão continua rebelde, aí sim, o que Jesus fala? Se recusar a ouvir, também a igreja considera-o como gentil e publicano. Como uma pessoa que ainda precisa de amadurecer. Né? Isso Jesus disse. Jesus explicou e estabeleceu uns pontos para chegar ao ponto de considerar uma pessoa como publicano, um gentil, uma pessoa que não conhece a palavra. Mas também, Paulo também fala sobre isso. Por exemplo, Paulo fala de uma situação prática que estava acontecendo dentro da igreja de Coríntios. Em 1 Coríntios capítulo 5, eu já falei sobre isso aqui em outra aula. Em 1 Coríntios capítulo 5, tinha um rapaz na igreja que ele estava tendo relação sexual com a sua própria madrasta. E toda a igreja sabia. E ninguém tomava uma atitude. Ninguém tomava uma decisão com tal infâmia que estava acontecendo dentro da igreja. Eu vou ler para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, que, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E, contudo, andai-vos ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fostes tirado do vosso meio, quem tamanho ultraje praticou. Eu, Paulo falando, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, ele está falando para a liderança, hein? Com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse rapaz seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Era uma pessoa nascida de novo. Era uma pessoa que foi salva pela graça de Deus, estava na igreja, estava cometendo um pecado e ele era público, né? E Paulo, ele está falando aqui já da última instância, né? Jesus falou, ó, primeiro vai a pessoa sozinha lá com a tal pessoa, e se a pessoa te ouvir, ganhastes o irmão. Se não, pega 2 ou 3 pessoas, testemunhas, vai. Se não, vai, leva para a igreja. E Paulo já trata aqui direto com a liderança da igreja. Olha, vocês estão vendo o que está acontecendo dentro da igreja e não tomam atitude? Aí Paulo já fala, ó, já com o meu espírito de uma reunida a liderança, já sentenciei que tal rapaz que está cometendo tal infâmia seja tirado do meio de vós. Aquele rapaz ele não perdeu sua salvação. Ele estava sem comunhão com Deus, mas ele continuava salvo pela graça de Deus. É tanto que Paulo fala assim, que no versículo 5, que esse rapaz seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. No dia do Senhor. Então, para chegar a tal ponto, tem um processo. Viu, irmão? Viu, Geraldo? Tem um processo. Primeiro, se uma pessoa pecou contra você, você vai lá, arguí-lo aquela pessoa pessoalmente. Se ele te ouvir, você ganhou, irmão. Jesus disse isso. Número 2. Se ele não te escuta, pega 2 testemunhas e vai até ele. Se o irmão ouviu, ganhaste o irmão. Se não, aí leva a igreja. A liderança da igreja é a última instância. E aí Paulo fala, olha aqui, tal pessoa está cometendo tal infâmia, seja tirado do meio de vós. Para que Satanás acabe com sua carne, porém seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, esse rapaz,
lá em 1 Coríntios capítulo 11, fala que ele restaurou a comunhão com Deus e voltou a caminhar, congregar sem problema nenhum na igreja. Então, aqui também no versículo 11 de 1 Coríntios 5, Paulo fala o seguinte: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro. Ou os de fora, porém Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Esse é o contexto. Esse versículo tem o contexto que é o do capítulo 5 do rapaz que estava tendo relação com a sua própria madrasta. Mas aí depois ele restaura a comunhão e tudo e volta a estar junto com os irmãos. Então, a essa última instância, a chegar a esse ponto, eu penso que tem que ser um pecado público, que todos os saibam e que a pessoa continua rebelde, né? Não querendo de jeito nenhum ser restaurado a sua comunhão e continuar praticando o mesmo erro. Viu, Geraldo? Então, a última instância é a igreja, a liderança. Se o irmão escuta, quem acha seu irmão? Se não, Paulo já fala aqui, já dou minha sentença. Mesmo não estando presente, mas que tal pessoa que está cometendo tal infame, que é público, que era o rapaz lá que está tendo essa relação com a sua própria madrasta, Paulo fala, pega esse rapaz e deixa ele ir para o mundão, para que Satanás acabe com sua carne, para o seu espírito ser salvo no dia do Senhor. E Paulo diz, com tal rapaz nem com mais, expulsar do meio de vós o malfeitor. Porém, a graça de Deus é tão maravilhosa que restaurou esse rapaz. E ele voltou a ter comunhão com Deus. E andou em novidade de vida como se nunca tivesse pecado. A graça de Deus nos proporciona andar em novidade de vida hoje e agora, como se nunca tivéssemos pecado, por causa da obra consumada por Jesus no Calvário. Ele morreu pelos pecados, não só nossos, mas do mundo inteiro. 1 João capítulo 2, versículo 2. Então nós podemos sim, quando nós caímos, confessar, sacudir a poeira, levantar e correr a corrida da fé, como se nunca tivéssemos pecado em nossas vidas. Isso aí é sobrenatural e é de Deus. Amém? Viu, Geraldo? Qualquer dúvida, pode perguntar de novo. Amém? Ok, irmãos. Vamos entrar na aula de hoje. E é tudo sobre graça. A graça de Deus é uau! Fantástica. Fantástica. Olha, qual é a diferença da graça para a misericórdia? Eu já falei isso em outras aulas. A graça, nós sabemos que é um favor imerecido. É Deus me dando o que eu não mereço. É Deus me dando o que eu não mereço. Isso é graça. É Deus me dando o que eu não mereço. E o que é misericórdia? Misericórdia e misericórdia. Escrevendo errado. Misericórdia. O que é misericórdia? Graça é Deus me dando o que eu não mereço. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Chariz. Misericórdia é Deus não me dando o que eu mereço. Presta atenção. Graça é Deus me dando o que eu não mereço. Misericórdia é Deus não me dando o que eu mereço. Às vezes,
Nós merecemos juízo, merecemos chicote, merecemos disciplina, merecemos ser punidos, mas Deus vem com graça. E Deus não me dá juízo, nem punição. Ele me dá graça. Então, misericórdia é Deus não me dando o que eu mereço. Eu não mereço, mas Deus me dá graça quando eu peco, quando eu erro. Por isso, a graça de Deus não é uma licença para pecar, mas é um meio que Deus usa para nos restaurar do pecado. Amém? A graça de Deus não é uma licença para pecar, mas sim um meio que Deus usa para nos restaurar do pecado. Misericórdia é Deus não me dando o que eu mereço. Graça é Deus me dando o que eu não mereço. Amém? Graça é Deus me dando o que eu não mereço. Misericórdia é Deus não me dando o que eu mereço. Entenderam? Graça de graça. Recebemos. Misericórdia, eu mereço às vezes ser punido. Deus não me dá a punição. Ele me dá graça. Aleluia. Uhul! Amém? Deus é maravilhoso, irmãos. Fantástico. A graça de Deus. E nós estamos falando da graça. Amém? Então vamos lá. Graça na salvação. A graça de Deus na salvação é definida como o favor imerecido de Deus. Um presente gratuito que oferece perdão e restauração a cada um de nós. A cada um ser humano. Independente das obras ou méritos próprios. E simplesmente baseia no amor incondicional de Deus por nós, revelado na cruz. A salvação é recebida unicamente pela fé em Jesus Cristo, sendo uma obra soberana, exclusiva de Deus, por nós, na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Nós estávamos perdidos, sem Deus e sem esperança no mundo. Efésios 2:12. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito Jesus Cristo para ser nosso substituto na cruz do Calvário. O justo morrendo pelos injustos, para que nós, que éramos injustos, tornássemos justos diante de Deus. 1 Pedro 3:18. 3:18. 2 Coríntios 5:21. Romanos 3, versículo 24 a 26. Justificados mediante a fé. Romanos 5:1. Temos paz com Deus. A graça de Deus é melhor do que a nossa própria vida. Por isso, amados irmãos, nós que fomos salvos, lavados pelo sangue de Jesus, necessitamos ter palavra da graça em nossas bocas. No nosso dia a dia, palavra da graça. Quando nós perdoamos, quando nós amamos uns aos outros, revela a graça de Deus. E palavra da graça, a Bíblia está repleta de palavras da graça. Deus usou homens e mulheres como nós para falarem palavras da graça. Quando você fala perdoado para o irmão, palavra da graça. Quando você abraça o irmão e fala para o irmão, vamos em frente juntos, palavras da graça. Quando eu e você, nós levantamos, e mesmo quando tudo diz não, e nós levantamos pela fé e caminhamos e falamos, vamos em frente, porque Deus está conosco, são palavras da graça. Ser gentios, amáveis, puros, pensar tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo isso reflete a graça de Deus em nossas vidas. Nós não merecemos, mas nosso tópico aqui é a soteriologia, a doutrina da salvação, que engloba tudo isso. Amém? Então, número 1, definição bíblica de graça. Abre a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2.
versículos que nós conhecemos, muitos de nós, né, conhecemos de cor. Versículos 8 a 9 está escrito, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Então, a graça, no grego, né, é essa palavra aqui, ó, graça, no grego. Vamos colocar ela aqui. Graça. No grego é charis. Charis. E é definida como o favor imerecido de Deus. Um presente gratuito da salvação concedida a cada um de nós pela fé, que não pode ser conquistada por méritos, obras ou esforços próprios. É algo gratuito de Deus para nós. A graça de Deus, charis, é um favor imerecido de Deus para nós. E charis, aqui, denota uma bondade amorosa e benevolência divina que o ser humano não merece e não pode ganhar pelos seus próprios esforços. É algo gratuito, imerecido e vem de Deus. Um dom, um presente de Deus. Aqui esse texto aqui de Efésios 2, 8 e 9, né? O texto enfatiza que a salvação não vem de vós. Não vem, é dom de Deus. É dom de Deus. É um presente gratuito. Não é algo merecido ou comprado. A pessoa pode pegar seus bilhões de dólares e entregar e dar aos pobres. Se ele não for nascido de novo, ele vai para o inferno quando morrer. Às vezes as pessoas não tem nada, não tem nada e a única coisa que ele tem é a fé dele, e é simplesmente isso que Deus quer. A fé na obra consumada. E isso não vem de nós. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E nós nascemos de novo. E aí nós alimentamos nossa fé com a palavra de Deus e andamos em novidade de vida, uma vida nova, de qualidade diferente da vida que anteriormente andávamos. Isto é graça. Não merecemos. Mediante a fé, a graça é recebida através da fé, que também é vista como parte da capacitação de Deus e não como uma obra humana. Como eu falei, o Espírito Santo, nós escutamos a mensagem da obra consumada. O Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Isso gera fé em nossos corações para nascer de novo. E no momento que nós nascemos de novo, nós somos selados pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. Então, é uma obra única e exclusiva de Deus, revelada na cruz do Calvário, em favor de cada um de nós. Nós temos falado muito sobre isso nessas aulas. Não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique se gabando. Eu fui salvo porque eu toquei melhor no louvor, eu fui salvo porque eu dei um dízimo maior, eu fui salvo porque eu fui fazer evangelismo. Ei! Versículo 10, aqui de Efésios 2, está escrito: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E quando nós ouvimos a palavra de Deus e fazemos essas boas obras que estão aqui, nós, que já somos nascidos de novo, aí gera o quê? Galardões para nós, premiações para nós. Porque o que agrada ao nosso Deus é a nossa fé. Não são nossas obras, é a nossa fé. Porque Hebreus 11, 6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada ao nosso Deus é a nossa fé. Uma fé alimentada, alicerçada com a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17.
O propósito aqui de Efésios 2:10, embora as obras não salvam, a graça transforma um indivíduo para realizar boas obras, que são o resultado da salvação e não a causa. Porque nós somos dotados das boas obras antes da fundação do mundo. E nós ouvimos e discernimos as coisas pela fé e as executamos, gerando galardões para as nossas vidas. Ouro, pedra preciosa e prata. Amém? Em resumo, a graça, em Efésios 2, versículo 8 e 9, é a iniciativa amorosa de Deus de salvar o pecador, baseada inteiramente na obra consumada por Jesus Cristo no Calvário e recebida pela fé. Recebida pela fé. A fé, quando nós escutamos o Evangelho de Jesus Cristo, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça, gerando uma fé em nossos corações para que nós nascêssemos de novo. Amém? Charles. Número 2. Graça como favor imerecido. Romanos capítulo 11, versículo 6. Olha lá comigo, Romanos 11. Romanos capítulo 11, versículo 6. Romanos capítulo 11, versículo 6. Está escrito: E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se são pelas obras, então não é graça. Acabou. Mas a graça, lembra? É um favor imerecido. Aqui Paulo fala: se é pela graça, já não são pelas obras. Pelo contrário, a graça já não é graça. Né? Então, aqui em Romanos 11, versículo 6, define a graça como um favor totalmente merecido. Totalmente merecido. Destacando que a salvação é um presente gratuito de Deus e não o resultado de obras ou esforços humanos. O versículo afirma: mas se é graça, já não é obras. Do contrário, de outra maneira, a graça não é graça. Graça vezes obras. Nós precisamos entender isto. Porque nós fomos dotados para executar boas obras antes da fundação do mundo. Efésios 2, versículo 8 a 10. O apóstolo Paulo, aqui no Romanos 11, estabelece uma exclusão mútua. Se a salvação fosse merecida pelas obras, ela deixaria de ser graça. Ela deixaria de ser graça. A graça é receber o amor e a salvação de Deus sem merecer, baseada apenas na bondade de Deus, manifestada e revelada na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Um significado prático para as nossas vidas. A graça se torna real quando reconhecemos nossa incapacidade total, unida com uma confiança inabalável em Deus, por meio de Jesus Cristo. A graça opera milagres em nossas vidas. Quando nós reconhecemos a nossa incapacidade total, unida com uma confiança inabalável, uma confiança alimentada com a palavra de Deus. Em Jesus Cristo, na obra consumada. Aí a graça opera. Porque nós não merecemos. Nós não precisamos fazer por onde. Nós só recebemos. É de graça, sem mérito. Nós só simplesmente, ok, Deus, tá bom, amém. É suficiente a obra da cruz? Sim, é suficiente. Sempre foi, é e será eternamente suficiente para purificar nossas consciências de obras mortas e nos garantir a nossa salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Aqui o contexto de Romanos,
O trecho aborda, no capítulo 11, versículo 6, que nós estamos falando, o trecho aborda a eleição divina e a soberania de Deus em oferecer misericórdia, contrapondo o mérito humano com a dádiva divina. Em suma, Romanos capítulo 11, versículo 6, ensina que a graça é a essência do evangelho, um dom gratuito de Deus, imerecido, incompatível com qualquer tentativa de conquista por mérito próprio. É algo gratuito, só pela graça de Deus, só pela graça de Deus. Número 3, graça independente das obras. Capítulo 3 de Tito, olha comigo, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Versículo 5, está escrito: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou. No momento que nós nascemos de novo, fomos selados pelo Espírito Santo. Fomos declarados novas criaturas, 2 Coríntios 5,17. E isto por causa da obra consumada por Jesus no Calvário. A obra consumada por Jesus no Calvário. Todos nós, todas nossas dívidas foram cravadas na pessoa de Jesus na cruz. Colossenses capítulo 2. Todas nossas dívidas. Por meio da obra consumada, Deus faz aqui uma caveira. Não, nem parece uma caveira, nem. O Monte Calvário. Por meio da obra consumada, nós fomos regenerados pelo poder do Espírito que nos selou no momento que nós nascemos de novo. Tito 3, versículo 5 aqui, é o pilar bíblico que fundamenta a salvação exclusivamente na graça divina e na misericórdia de Deus, excluindo qualquer mérito ou obra de justiça humana como causa da salvação. O versículo fala assim: não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A obra consumada é o ponto de partida para cada um de nós. Em João, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista viu Jesus, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Jesus disse em João 5, 24, em verdade vos digo, quem escuta minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. João 1, 12, a todos que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O verbo é afirmativo, será salvo. Firme, salvação eterna. Então, o ponto aqui principal de Tito 3, versículo 5, é independente das obras. É pela graça. A graça de Deus manifestada e revelada na cruz do Calvário. Nós não merecemos. O precioso sangue de Jesus foi derramado aqui, uma única vez, por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Uma vez para sempre. Hebreus 9, 26, Hebreus 10, 12, Hebreus 10, 14, Hebreus 10, 16. Uma vez por todas, uma vez para sempre. Por você e por mim, por nós. Então, misericórdia, não mérito. Nós merecíamos juízo, nós merecíamos morrer ali crucificado. Mas Jesus foi o nosso substituto, como eu falei nas aulas anteriores. Jesus foi o nosso substituto. Isto
é graça e misericórdia. A misericórdia é Deus não punindo nós por causa dos nossos pecados. Puniu Jesus no nosso lugar, levando sobre si todas as nossas dívidas, quitando, tetelestai, que está quitado, está consumado, está acabado, está concluído, tudo que era necessário ser feito para que você e eu pudéssemos ter vida eterna com Deus, Jesus fez na cruz do Calvário. E nós recebemos sem mérito algum. Isto é graça. Então, misericórdia é Deus não me dando o que eu mereço. Eu mereço juízo, mas Deus me dá graça. Graça é Deus me dando o que eu não mereço. Graça é Deus me dando o que eu mereço. Misericórdia é Deus não me dando o que eu mereço. Amém? A regeneração pelo Espírito Santo. Deus realiza uma purificação, um lavar, uma renovação interior através do Espírito Santo, transformando a vida de quem crê. Efésios 4:30, fomos selados pelo Espírito Santo. Romanos, capítulo 9, versículo 14, o sangue de Cristo purifica as nossas consciências de obras mortas. Obras mortas, mas muitos de nós somos tão teimosos, ficamos temando. Nós, em vez de permitir que o Espírito Santo purifique nossas consciências de obras mortas, nós vamos lá na nossa memória e sepultamos algumas coisas que, quando nós achamos que é o momento de sofrer, nós vamos lá e ressuscitamos essas coisas e jogamos na cara dos outros. Nós começamos a viver coisas do passado, quando Deus nos chama a viver o agora, o presente, com os olhos na eternidade. A graça de Deus proporciona para nós hoje viver o hoje, o agora, em novidade de vida, como se nunca tivéssemos pecado na nossa vida. A graça de Deus nos proporciona olhar para o futuro. E o nosso futuro é tão brilhante, o nosso futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus reveladas na sua palavra por nós para o dia de hoje. O nosso futuro é tão brilhante quanto as promessas. E são 7.800 promessas. E todas elas têm o sim e o amém de Deus. Amém? Amém, irmão? Uau! Em resumo, aqui, Tito capítulo 3, versículo 5. Em resumo, Tito 3, versículo 5. Ensina que a salvação é um presente gratuito de Deus. Graça. Que transforma o indivíduo de dentro para fora. E não algo que se obtém por boas obras, no exterior. É algo interior, é lá dentro. O Espírito Santo nos sela, nos regenera, nos purifica, nos justifica, nos faz novas criaturas. É uma obra completa de Deus. Número 4 aqui, graça como poder de Deus. 1 Coríntios 15, olha como 1 Coríntios capítulo operativo, de operar, de ação. 1 Coríntios capítulo 15, olha comigo lá. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 10, olha o que Paulo fala. 10. 1 Coríntios 15, 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. O apóstolo Paulo define aqui a graça não apenas como um favor imerecido, como um perdão eterno, mas como uma força operante e transformadora e que age ativamente na vida de cada um de nós que somos nascidos de novo. Então, a graça nos define. Novas criaturas. Crucificado com Cristo, mortos com Cristo, sepultado e ressurreto com Cristo, não mais nós vivemos. Cristo vive em nós. Romanos 6, 6, 6, 8, 6, 4, Gálatas 2, 20. Estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus, e quando Ele manifestar, nós manifestaremos com Ele glória e poder. Colossenses capítulo 3, versículo 3 e 4.
Paulo começa dizendo aqui no versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. Sou nova criatura. Sou membro da família de Deus, Efésios 2,19. Sou parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus, Tito 2,14. Sou embaixador de Cristo. Sou pedra viva no edifício espiritual, 1 Pedro capítulo 2. Sou o que sou pela graça de Deus. Sou o que sou pela graça de Deus. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Você pode morar na África, você pode morar no Brasil, você pode morar na China, você pode morar nos Estados Unidos, você pode morar nos confins da terra. Se você é nascido de novo, você é nova criatura e a graça de Deus nos define como membros uns dos outros, membros da família de Deus, membros de um povo de propriedade exclusiva de Deus, aguardando aquele grande dia do arrebatamento da igreja, onde estaremos juntos para toda a eternidade. Por 7 anos, o casamento do noivo e da noiva, depois 1000 anos aqui na terra e depois por toda a eternidade. Uau! A graça, ela é dinâmica e eficaz. Paulo aqui reconhece a transformação que a graça de Deus proporciona no coração de cada um de nós nascido de novo. E ele afirma que a graça não foi inútil ou vã. Isso significa que a graça de Deus produz resultados visíveis e ações concretas na vida de cada um de nós. A graça de Deus operante a cada instante, em cada uma das nossas atitudes. Em todo momento. Nós não merecemos, mas Deus ama usar você e a mim para proclamar o evangelho, para amar uns aos outros, para, caminhar juntos uns com os outros, para correr a corrida da fé, para marchar sempre para frente. Como Deus disse para o povo hebreu em Êxodo capítulo 14, quando o povo estava em frente ao Mar Vermelho, né? Montanhas dos lados e atrás um exército de Faraó. Deus disse para o povo, marchem! E o povo marchou, o mar se abriu. Deus disse para Josué, quando na frente do Rio Jordão, olha, haja 1 quilômetro entre a arca e o povo, para que o povo não possa ver o Jordão cheio, transbordando, com 30 metros de profundidade. Mas quando o sacerdote com a arca colocou os pés na orla do Rio Jordão, o Rio Jordão se abriu e o povo marchou, o povo passou por terra seca, encontrou do outro lado Jericó, com as muralhas de 9 metros cada um, que dava para passar carro em cima. E o que Deus disse? Marchem! Durante 6 dias eles marcharam, da sétimo dia eles marcharam de novo e gritaram. E as muralhas de Jericó ruíram. Tudo isso é fé. Tudo isso é graça. E a graça de Deus opera em nossas vidas no dia que se chama hoje. Davi foi um homem que viveu no tempo da lei, mas que conhecia a graça de Deus. Ele disse, a tua graça é melhor do que a minha própria vida, em Salmos 63, versículo 3. Davi foi um homem da graça vivendo na lei. Nós podemos viver hoje na graça de Deus, de cabeça erguida, sabendo que a graça não é uma licença para eu pecar. Lembra? Romanos 6, 14, 15. A vez de pecar porque estou debaixo da graça e não da lei, Paulo refuta. De modo nenhum. De modo nenhum. A graça capacita para o serviço, para o trabalho. Paulo disse, antes trabalhei muito mais do que todos eles. A graça de Deus fornece o poder, a motivação e a força necessária para realizar a obra de Deus. Também a graça opera através de cada um de nós, não apenas sobre nós, mas através de nós. A frase da chave é, todavia, Paulo diz, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Isso demonstra que o esforço humano, disciplina e trabalho são sustentados pela força que Deus opera dentro de nós. E isto é graça, nós não merecemos. Amém? A graça produz humildade e não orgulho. Embora Paulo tenha trabalhado arduamente, ele atribui o sucesso
do seu trabalho à graça e não ao seu próprio mérito. Em resumo, 1 Coríntios 15, 10. A graça é o poder de Deus operando no homem para transformá-lo, capacitá-lo a trabalhar e capacitar o serviço, resultando em uma vida vitoriosa e produtiva na obra do Senhor, e não por mérito próprio, mas sim capacitado pelo Espírito Santo a fazer o que está à frente a ser feito, e a graça de Deus vai nos direcionando, operando na vida de cada um de nós. Amém? A graça, número 5, a graça reina pela justiça. Romanos capítulo 5, olha comigo lá. Romanos capítulo 5. Versículo 20 a 21. Está escrito: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqui em Romanos 5, versículo 20 e versículo 21, destaca que, embora a lei tenha evidenciado o pecado, a graça de Deus superabundou ainda mais. O texto aqui ensina que, assim como o pecado reinou trazendo a morte, a graça reina soberana por meio da justiça, concedendo a vida eterna através de Jesus Cristo. É a transição do governo da condenação para o da redenção. O propósito da lei, nós já falamos sobre isso, o propósito da lei foi produzida para que a transgressão fosse ressaltada ou para que a ofensa aumentasse, revelando a real gravidade do pecado. Isso é tratado aqui em Romanos capítulo 3. Né? Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Mateus 5,17. A lei, nós sabemos, são 603 ordenanças e todas. Se Tiago fala, se a pessoa transgredir uma só ordenança, transgride toda a lei. Era incapaz o homem cumprir, por isso Jesus veio e cumpriu de maneira completa. Por isso, Gálatas, Paulo fala que a lei é um aio para a cruz, para o Calvário, para Jesus Cristo. O Paulo disse em Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Então a lei foi produzida para que a transgressão fosse ressaltada, ou para que a ofensa aumentasse, revelando a real gravidade do pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado aumentou, a graça de Deus transbordou muito mais. A graça não é apenas o perdão, mas uma força que governa a vida, que orienta a vida, para que ela não viva debaixo de culpa, debaixo de condenação. Por isso Paulo diz, maldito homem que sou, sempre que quero fazer o bem faço o mal, mas graças a Deus por Jesus Cristo, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 24, a capítulo 8, versículo 1. O reinado da graça. Assim como o pecado reinou pela morte, a graça reina pela justiça. Isso significa que a graça reina de maneira justa, não ignorando o pecado, mas através da obra de Cristo que nos justifica. O resultado final. O reinado da graça leva à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o significado prático. A graça reina pela justiça, indicando que Deus é justo ao perdoar, pois a penalidade do pecado foi paga. Ela substitui o domínio da morte pelo domínio da vida, oferecendo reconciliação definitiva com Deus. Então, amados irmãos, a obra consumada. Quando Jesus foi na cruz, houve uma grande luta, uma grande guerra espiritual aqui. Neste momento, há 2000 anos atrás, quando Jesus estava pendurado ali na cruz, nós sabemos que ele falou 7 frases.
A primeira, ele orou pelos seus inimigos. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Número 2, ele prometeu perdão para um pecador. Ele falou para aquele ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. 3, ele providenciou um lugar para sua mãe ficar e falou: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Ele honrou sua mãe até o final. 4, na hora sexta, meio-dia, houve trevas, escuridão, e Jesus gritou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? 5, a quinta frase, ele disse: tenho sede. E deram fel para beber para cumprir a profecia de Salmo 69. 6, ele gritou: está consumado. Tetelestai. E número 7, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ele morreu porque quis morrer. Ele disse em João 10, 18, eu voluntariamente dou a minha vida. Eu voluntariamente dou a minha vida. Em João 12, 27, ele, com esse propósito, eu nasci para esta hora. E quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus estava consciente da obra que ele veio para realizar na cruz. Para a sua, para a minha, para a nossa salvação. É graça. Nós não merecemos. Nós só recebemos pela fé. Por isso é tão importante alimentar a nossa fé com a palavra de Deus. Porque assim nós vamos, permitir que aquelas obras, boas obras que foram preparadas de antemão para andarmos nelas, nós possamos executá-las pela fé e seremos galardoados em nome de Jesus. Amém? Ok? Por hoje é só, amados irmãos. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre a obra consumada. E eu creio que Deus está falando, nos instruindo nesse momento de maneira tão graciosa, para que nós possamos realmente dar muitas glórias a Ele, agora e eternamente. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus te dê uma semana vitoriosa, no nome glorioso de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Amém.